A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, povo santo de Deus. Eu trago uma palavra a qual o Senhor ministrou meu coração neste dia. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 6, vai dizer a palavra do Senhor. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda. E disse-lhe, amassa-te depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. E deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, a tua mulher? E ele disse, ela aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não diga isto, porque te riste. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra a qual, aleluia, aparecem 3 anjos para, aleluia, Abraão, aleluia, sendo um, aleluia, dos anjos, o próprio Deus, aleluia, mas, glória a Deus, em forma humana, aleluia, aparecem para Abraão, e ali Abraão começa a recepcioná-los, aleluia, começa a preparar, aleluia, a refeição para aqueles homens, aleluia, e começam ali a lavar os pés, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, e a Bíblia vai dizer que ali, enquanto ele está preparando, aleluia, glória a Deus, toda a refeição, aleluia, um daqueles anjos fala com, aleluia, Abraão, aleluia, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, aleluia, ela está na tenda, glória a Deus. Então, aleluia, o Senhor faz a promessa ali, aleluia, para Sara, certamente tornarei a ti por este tempo, aleluia, para Abraão, aleluia, da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava detrás dele, aleluia. Ele ali faz uma, aleluia, uma promessa, que naquele tempo, aleluia, glória a Deus, Sara iria gerar um filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que Sara, aleluia, estava detrás da tenda, aleluia, ali na porta escutando, aleluia, glória a Deus. E quando ela ouve falar, glória a Deus, aleluia, que ela iria gerar um filho, aleluia, a Bíblia vai dizer que ela riu, aleluia, ela duvidou em seu coração. Por quê? Porque Sara olha para a sua impossibilidade, porque a Bíblia diz que ela já era avançada em idade, tanto ela quanto Abraão, aleluia, já eram velhos, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando ela escuta o Senhor falar que ela iria gerar, aleluia, a um filho naquele tempo, aleluia, no tempo determinado de Deus, aleluia, glória a Deus, ela começa ali a duvidar em seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque lá atrás, há um tempo atrás, o Senhor já havia falado para Abraão, aleluia, que lhe daria um filho. Mas a Bíblia vai dizer que se passaram, aleluia, cerca de 25 anos, aleluia, enquanto este tempo, aleluia, de espera, aleluia, glória a Deus, a qual Abraão e Sara esperava, aleluia, essa promessa se cumprir. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, pelo tempo de espera, aleluia, Sara acabou se precipitando, aleluia, acabou querendo dar um jeito naquilo, aleluia, que o Deus havia, aleluia, prometido para ela. Aleluia, o que é que Sara faz? Pega a sua serva Agar, aleluia, e dá para, aleluia, Abraão. Glória a Deus, conceder um filho, aleluia, era como se ela tivesse querendo, aleluia, cumprir a promessa que o Senhor havia feito para Abraão, aleluia, mas o Senhor havia feito a promessa para Abraão, aleluia, ele iria, aleluia, gerar um filho das suas próprias entranhas, aleluia, era Sara que iria gerar o filho, aleluia, no ventre, aleluia, para Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas por causa da impaciência, aleluia,
aleluia, pelo tempo de espera, aleluia, Sara ali se precipita, aleluia, a entregar a sua serva Agar para se deitar com Abraão, aleluia, e gerar um filho. Glória a Deus, aleluia, o que o Senhor ele falava ao meu coração, irmãos, a respeito desta palavra, aleluia, que muitas das vezes o Senhor ele nos faz uma promessa, aleluia, glória a Deus, e o tempo passa, aleluia, e aí achamos que o Senhor ele não vai mais cumprir a promessa, aleluia, a qual ele fez sobre as nossas vidas, aleluia, e aí muitas das vezes queremos, aleluia, agir como Sara, se precipitar, aleluia, mudar a rota, aleluia, porque o Senhor já havia feito a promessa para Abraão, que ele iria gerar um filho das suas entranhas, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas por causa da impaciência, aleluia, Sara ali propôs, aleluia, a se adiantar, aleluia, a passar adiante de Deus, aleluia, glória a Deus. Então quando o Senhor, aleluia, glória a Deus, os anjos do Senhor se apresentam novamente para Abraão e diz, aleluia, glória a Deus, neste tempo determinado Sara vai gerar um filho, aleluia, neste mesmo tempo Sara ali duvida em seu coração, por quê? Porque já havia se passado um tempo, aleluia, glória a Deus, aleluia, e quando o Senhor retorna a falar novamente sobre esta promessa, aleluia, ela riu em seu coração e duvidou, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque o tempo de espera fez com que ela se precipitasse e passasse adiante de Deus, aleluia, glória a Deus, mas isso logo lhe trouxe consequências graves. Isso logo lhe trouxe, aleluia, glória a Deus, frustração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque Sara agiu com as suas próprias mãos, aleluia. Ela passou na frente de Deus, ela não soube esperar o tempo de Deus em sua vida, aleluia. E ali gera um conflito entre ela e Agar, aleluia. Uma começa, aleluia, a desprezar a outra. Uma começa a humilhar a outra, assim, desentender. Por quê? Porque antes, aleluia, estava tudo bem. Aleluia, antes estava tudo bem o relacionamento delas, só foi, aleluia, glória a Deus, Sara, aleluia, se apressar na frente de Deus, aleluia, querer cumprir a promessa de, aleluia, gerar um herdeiro para Abraão, mas o Senhor já havia falado, aleluia, glória a Deus, aleluia, a promessa estava sobre a vida de, aleluia, Abraão e Sara. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes o Senhor ele te fez uma promessa, aleluia, e por impaciência você tenta mudar a rota, você tenta mudar o destino daquilo que Deus já falou contigo, aleluia, você tenta fugir, aleluia, sair de dentro do propósito de Deus, aleluia, buscar outros meios, outros caminhos, a qual o Senhor está mandando, aleluia, me ordenando eu te falar nesta tarde. Ei, não saia da rota, não saia do centro da vontade de Deus, não saia, aleluia, não fuja do propósito, porque aquilo que ele te prometeu ainda continua de pé. Aleluia, glória a Deus. O tempo de espera pode estar trazendo frustração ao teu coração, mas a promessa de Deus continua de pé. Foram 25 anos de espera de Abraão e Sara, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tiveram frustrações, tiveram medos, tiveram, aleluia, aflições, aleluia, glória a Deus, mas a palavra de Deus se cumpriu no tempo determinado por ele. E talvez você esteja hoje como Sara, olhando para o teu cenário improvável, talvez você esteja olhando para as tuas impossibilidades e você esteja dizendo, mas Senhor, já se passou tanto tempo, aleluia, tanta frustração eu já passei, aleluia, que não tem mais como acontecer algo na minha vida. Não tem mais como essa promessa aleluia, se cumprir, se concretizar na minha vida, no meu cenário. Mas Deus está falando para mim e para você nesta tarde. Ei, aleluia. O tempo da promessa, aleluia, promessa não tem validade. O tempo da promessa, aleluia, não anula aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. A promessa continua de pé. Aleluia. O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás em sua palavra. Se ele te prometeu, ele garante a vitória. Ele garante aquilo que ele te prometeu. O Senhor está dizendo para ti nesta tarde, não saia da rota, não saia da linha, não saia do posicionamento, aleluia, não saia do centro da vontade de Deus, aleluia.
Glória a Deus. Não se precipite a mudar a rota, buscar, aleluia, fazer aquilo que o Senhor já te mostrou que não é para você fazer, aleluia. Glória a Deus, porque não estava na rota de Deus, não estava nos planos de Deus, aleluia. Glória a Deus. Agar gerar um filho para Abraão, não, aleluia. Foi Sara que incluiu, aleluia. Glória a Deus, Agar e Ismael no plano de Deus, aleluia. Foi Sara que incluiu, aleluia, dentro da promessa, aleluia. Mas a promessa que Deus tem, aleluia, é para a sua vida, aleluia. Não é para outra pessoa, não é para fulano, nem para ciclano. É com você mesmo que Deus, aleluia, vai fazer. Aleluia. Então não queira terceirizar aquilo que Deus tem na tua vida. Não queira fugir da rota de Deus sobre a tua vida. Ei, não queira buscar, aleluia, glória a Deus, aleluia, em outros lugares, em outras coisas, aleluia. Glória a Deus, o Senhor está dizendo, ei, eu quero você no centro da minha vontade. Aleluia. Não fuja do propósito de Deus na tua vida, não. Aleluia. Ah, Senhor, mas o Senhor me prometeu um casamento e até hoje nada de se cumprir. O Senhor está dizendo, ei, vai acontecer no meu tempo. Aleluia. Vai acontecer no tempo determinado por Deus. Aleluia. Ele está te preparando. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor, aleluia. Mas durante este tempo de espera, aleluia, apareceu outra pessoa no meu caminho. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas Senhor, aleluia, no tempo de espera, aleluia, outras portas, aleluia, glória a Deus, se abriu. Aleluia, glória a Jesus. Aí o Senhor está dizendo para ti nesta tarde, ei, não desista do que eu tenho contigo, não fuja, aleluia, da rota, continua no centro da vontade de Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ah, mas o inimigo tem lançado, aleluia, os banquetes, aleluia, glória a Deus, e você, aleluia, não tem vigiado e tem, aleluia, glória a Deus, caído nos banquetes de Satanás, nos pratos de Satanás. O Senhor está dizendo nesta tarde, vigia meu filho, vigia minha filha. Aleluia. O que eu tenho para você é muito melhor. É maior do que, aleluia, o que você imagina. É maior do que você pensa. Os planos de Deus é muito maior e melhores, aleluia, do que os nossos planos. Aleluia. Glória a Jesus. Talvez você já tenha passado por muitas frustrações, pelo tempo de espera. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor está te preparando. Ele está preparando você para receber algo da parte dele. Aleluia. Então quando você se precipita, aleluia, a passar na frente de Deus, quando você se precipita, aleluia, glória a Deus, a fugir da rota e conquistar algo, aleluia, que o teu coração almeja, aleluia, de conquistar algo que você deseja, aleluia. Ah, Senhor, mas é porque está demorando demais. O Senhor me prometeu um casamento e nada até hoje, aleluia. O Senhor disse que ia me dar um filho e ainda hoje, aleluia, até agora nada. Aleluia. Glória a Deus, não se precipite, diz o Senhor. Espere o tempo de Deus na tua vida. Aleluia. Continue na posição que Ele te chamou. Aleluia. Obedeça a voz do Espírito Santo. Faça conforme Ele já te ordenou. Aleluia. Se movimente no meio da situação. Se movimente no teu cenário. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de estar, aleluia, na brecha. Aleluia, se alinha aos propósitos dos céus, aleluia, porque não é porque, aleluia, as coisas estão dando errado para você, não é porque as portas se fechou, não é porque você tem recebido não, aleluia, que Deus te abandonou, que Ele te esqueceu, não, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sara, ela se encontrava estéril, aleluia, ela se encontrava estéril, ela não podia gerar, mas tinha uma promessa sobre a vida de, aleluia, de Sara. Aleluia. O útero dela estava fechado. Ela era estéril, mas tinha uma promessa sobre a sua vida. Aleluia. Demorou anos e anos de espera. Aleluia. Mas a promessa se cumpriu. Aleluia. Você entende que Deus está falando contigo nesta tarde? O cenário pode estar desfavorável aos teus olhos. Aleluia. Glória a Deus, o teu ventre pode estar fechado hoje. Aleluia. As portas podem ter se fechado para você.
Aleluia. Glória a Deus, você pode estar olhando à tua volta e vendo só impossibilidade, porque foi assim que Sara estava, vendo somente impossibilidade, mas ela carregava uma promessa. Aleluia. E no tempo certo de Deus, essa promessa se cumpriu. Você entende que no tempo certo de Deus, a promessa dele vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque não há nada impossível que Deus não possa fazer. Aleluia. O Senhor ali questiona para Sara. Haveria algo impossível para o teu Senhor? Aleluia. Haveria algo impossível que Deus não possa fazer na minha e na tua vida? Aleluia. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz a estéril dar à luz. Ele faz o impossível acontecer na tua vida. Ele faz o mar se abrir para você passar. Aleluia. Ele faz, aleluia, glória a Deus, o mundo inteiro se calar. Aleluia. Ele faz, irmãos, o impossível acontecer para dar vitória àquele que Ele quer. Aquele que continua perseverando. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que a tribulação gera paciência. Se você não tem, aleluia, glória a Deus, paciência de esperar o tempo de Deus, aleluia. Se você não consegue perseverar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Como é que você vai viver os propósitos de Deus na tua vida? Como é que você vai viver os planos que Deus tem para você? Aleluia. Se você não consegue descansar no Senhor, aquietar o teu coração e deixar Deus trabalhar primeiro dentro de você. Sim, porque Deus, Ele não nos entrega nada, irmãos, sem nós estarmos prontos, preparados. Tem coisas que Deus faz que é para logo, mas tem coisas que o Senhor, que Ele nos promete, que demora mesmo, porque, aleluia, quando o Senhor, Ele nos promete algo grande, aleluia, primeiro vai sendo gerado dentro de nós, aleluia, primeiro vai ser trabalhado dentro de nós. Primeiro o Senhor, Ele vai nos preparar. O Senhor, Ele vai nos dar estrutura. Primeiro o Senhor, Ele vai curar o nosso emocional, a nossa mente. Ele vai nos lapidar primeiro, de dentro para fora. Porque como é que você vai carregar uma promessa de Deus sobre a tua vida sem ter estrutura? Como é que você vai carregar, aleluia, algo grande da parte de Deus sem ter maturidade espiritual para suportar? Aleluia. Precisa ter base, precisa ter estrutura, precisa ter alicerce. E esse alicerce está sendo gerado dentro de você, mediante as provações que você tem passado, mediante as tribulações. O Senhor está fazendo você crescer. Aleluia. O Senhor está extraindo o melhor de você, aleluia, dentro de você. Ele está trazendo experiências a qual você nunca teve antes, a qual quando você estiver, aleluia, pronto, preparado, aleluia, por Deus, você vai olhar e vai dizer assim: eu nem me reconheço mais. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes, aleluia. Algo mudou dentro de mim, aleluia. E é desse jeito mesmo que Deus trabalha. Aleluia. Glória a Deus. O que está sendo gerado dentro de você vai causar, aleluia, impacto até em você mesmo. Nem você vai se reconhecer. Você vai dizer, aleluia, você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, glória a Deus, que aquele que é fiel para começar a obra, ele é fiel para concluir. A obra que Deus iniciou na tua vida, Ele vai concluir. Ele vai terminar a obra que Ele iniciou na tua vida. Aleluia. Queira o inimigo ou não, o Senhor, Ele vai concluir a obra que Ele começou na tua vida. Então descansa teu coração e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir dentro de você. Aleluia. Descansa teu coração. O Senhor, Ele quer te ensinar a ser paciente. Ele quer te ensinar a ser manso e humilde de coração. Aleluia. Quando você se precipita a dar um passo adiante de Deus, aleluia, você busca, aleluia, glória a Deus, grandes conflitos para a sua vida. Aleluia. Porque, irmãos, aleluia, nós não temos, aleluia, vida, glória a Jesus, fora dos propósitos de Deus, longe dos propósitos de Deus. A gente não tem paz. Aleluia.
Você só tem paz quando você está dentro do propósito de Deus. Quando você está ali na posição, por mais difícil que seja, você entende. Aleluia, Deus, aleluia. Jesus está dentro do meu barco e eu vou descansar. Porque por mais difícil que esteja a tempestade, aleluia, eu entendo que o Espírito Santo de Deus está me guiando, aleluia, para este propósito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então descansa teu coração. Não duvida não daquilo que Deus falou contigo. Não duvida daquilo que Deus te prometeu não, porque Ele é fiel para cumprir. Somente obedeça ao Senhor. Que no tempo dele, no tempo determinado por ele vai fazer acontecer na tua vida o impossível. Rabassui de canto, rixalabassui de raçui de plaço. Aí no tempo dele, na hora dele, ele vai fazer acontecer o impossível na tua vida, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Glória a Deus.